Olá, meus queridos alunos do primeiro ano de matemática. Nós estamos aqui agora para corrigir os exercícios do Plano de Estudo Tutorado, PET de Minas Gerais, da terceira semana. Então, vamos lá. A atividade 1, ele fala, utilize a abreviação de nanômetro, NM, para representar nanômetro, e escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. Então, ele te dá aí 4 alternativas. Na letra A, 400 nanômetros, na B, 500 nanômetros, C, 60 nanômetros e 140 nanômetros na D. 400 nanômetros, eu poderia simplesmente passar aqui, ó. Eu poderia aqui, ó, parar aqui. Eu poderia dar isto aqui como resposta. Por quê? Ele não especificou que ele quer em metros. Então, 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. O número em notação científica é aquele número que só tem unidade. Aí eu compenso com uma potência de 10 apropriada. Mas você pode também passar para metros. Então, eu vou pegar esse 4 ao quadrado. Nano é um prefixo que a gente já viu nos outros PETs. Nano é 10 a menos 9. Lá em física também vocês lembram do milimicro nanopico, né? 10 a menos 9. Então, potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Somos expoentes, desculpa. 2 menos 9 menos 7. 500 nanômetros vai ser o mesmo procedimento, 500 nanômetros é 500 nm. A gente também vai passar 500, 5 vezes 10 ao quadrado. Poderia deixar assim a resposta, ele não especifica que é para passar para metros, quem deixou assim está correto. Ou eu posso passar para metros, 5 vezes 10 ao quadrado, nano, 10 a menos 9. Novamente, potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes, 2 menos 9 menos 7. Então, 500 nanômetros equivale a 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. 60 nanômetros, então cuidado aqui, ó, uma casa só. Então, 6 vezes 10 a primeira, nanômetro. Repetindo, quem respondeu assim está certo, porque ele não especificou. Se eu quiser passar para metro, vou multiplicar esse resultado por 10 a menos 9, que é o prefixo nano. Vou achar 6 vezes 10 a menos 8 metros. E 140. Aqui, atenção dobrada. Tem muita gente que confunde e acha que passar para a notação científica é só tirar os zeros. Não, é deixar com unidade. Então, eu vou trazer a vírgula aqui entre 1 e o 4. Vai ficar 1,4. Quantas casas eu andei? Uma, duas. Duas casas, então vai ficar 10, vou compensar com uma potência positiva, que eu diminui o número, a potência 10 elevado ao quadrado. Então, aqui vai, de novo, e essa resposta está correta, mas eu posso também passar isso para metro. Então, eu vou pegar aquela resposta e multiplicar por 10 elevado a menos 9, eu vou achar 1,4 vezes 10 a menos 7 metros. A atividade 2 não tem, ele pula direto para a atividade 4. Pelo menos no meu exemplar não tinha 2 nem 3, ia direto para 4. E a 4 não tem muito a ver com matemática, mas sim com conhecimentos gerais, né? Os profissionais envolvidos em procedimentos de intubação, aspiração de secreções, ventilação mecânica ou fisioterapia respiratória, entre outros, em hospitais, deve usar máscaras N95, PFF2 ou superiores. Bom, a N95 e a PFF2 são a mesma máscara, tá? Só que assim, usando normas diferentes, né, de se nomear. Então, ele fala, pesquisa as informações técnicas das máscaras N95. Gente, esse 95 aqui, ó, quer dizer que é a quantidade de partículas que ela consegue segurar. Ela consegue segurar no mínimo 95% das partículas.
Então, a resposta aqui, o N95 significa a eficiência da filtragem, é o tanto que ela consegue filtrar. 95 é porque filtra 95% ou mais das partículas. Eficiência de filtragem, outra resposta poderia ser eficiência de filtragem de partículas 95% ou superior. Depois, na letra B, justifique por que tais profissionais têm que usar essas máscaras. Bom, ela filtra de partículas que às vezes a gente não está vendo, né? Então, a resposta eu colocaria que é porque elas protegem contra aerosóis, que são partículas suspensas. A próxima questão, a questão 5, uma questão do Enem de 2012. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide com relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Bom, a menor distância entre dois pontos é a reta. Então, eu vou ter aqui, ó, e é a única distância que está sendo dada aí no enunciado. Típica questão do Enem, um bruta texto para pedir uma coisinha que às vezes você só olhando no desenho você descobre. E ele dá aí as alternativas. Então aqui, ó, uma coisa que é muito cobrada é isso. Eu tenho um texto aqui, ó, 325 mil quilômetros. Ele não está totalmente em algarismo, nem totalmente por extenso, né? Então é muito comum na mídia a gente encontrar esse tipo de notação. E a gente deve saber fazer, então, a conversão aí para a gente poder colocar em notação científica. Então, aqui, ó, pela imagem, a gente pode ver a distância que está sendo procurada, 325 mil quilômetros. Então, 325 mil quilômetros, se eu for escrever em algarismos, eu vou escrever dessa maneira, mas isso não está em notação científica. Notação científica, o número só pode ter uma casa antes da vírgula, uma casa diferente de zero. Isso dá para você ver pelas alternativas, que é tudo 3,25. Então, quantas casas eu vou andar? Quantas casas eu estou andando com a vírgula aí? Eu estou diminuindo 5 casas aqui. Então, 3,25 vezes 10 a quinta quilômetros é a nossa resposta, alternativa D. A sexta atividade, que na realidade é a terceira, né? Também é do Enem, também é de notação científica. Vocês veem que o Enem não é um bicho de 7 cabeças. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, ele te deu uma quantidade em milhões de toneladas, também, de novo, o texto, como aparece na mídia, misturado aí. Você tem que ter milhões, então, quer dizer, isso, passando isso para algarismos, totalmente algarismos, você tem, e esses algarismos para notação científica, você vai ficar com 4,129 vezes 10 a sexta toneladas. Só que uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. 1.000 é 10 ao cubo. Então, fazendo essa conversão, a gente vai ficar com 4,29, potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes, 4,29 vezes 10 a nona. Então, isso nos